Por acaso não pensava falarmos da cadeira que menos gostou, mas tenho aqui uma pergunta acerca da cadeira que mais gostou. Pois eu vou parecer um bocadinho arrogante a dizer que não gostei assim muito nenhuma. Porque as cadeiras para mim eram um pretexto para estudar o assunto. E como a maior parte das cadeiras estavam baseadas em sebentas e folhas antigas, as melhores cadeiras, mesmo assim, eram aquelas que adotavam um livro de texto moderno. Por exemplo, tinha uma cadeira de termodinâmica que adotou a termodinâmica do Callan. Portanto, foi uma boa disciplina. As cadeiras que davam o professor Portela eram boas porque ele próprio escreveu as folhas. Mas a minha atitude foi sempre que a disciplina era um pretexto para eu estudar o assunto. Claro que estudava pela sebenta, mas muitas vezes estudava por outros livros também. E a minha atitude como docente sempre foi essa. Portanto, para mim há três tipos de ensino, digamos. Um era aquele ensino que havia muito no TEC nos velhos tempos, que era a sebenta arcaica. Um é o segundo, que é a pessoa adotar um bom livro de texto, que nós podemos pensar que é a melhor coisa, mas é bom, mas não é melhor, porque o bom livro de texto foi que alguém escreveu há 20 anos noutro sítio. A melhor opção é a própria pessoa escrever o seu próprio curso. Eu sempre escrevi o meu próprio curso. Não é, mas escrevi o meu próprio curso por uma razão. É porque não é uma reprodução de nenhum livro que exista. É a minha própria visão da matéria. Portanto, não quer dizer que seja uma visão original. Mas a pessoa que conhece um assunto pode organizá-lo à sua maneira e ter a sua própria visão do assunto. E, portanto, a razão por que eu escrevo os livros é porque tenho a minha própria visão da matéria e a minha própria maneira de enquadrar. E, portanto, é isso que eu transmito aos alunos e, portanto, eu costumo dizer, olha, tem aqui um curso, não é o que foi dado há 20 anos, vocês são os pioneiros a ter este curso. Pronto. E quais são as principais lições que retirou dos seus tempos enquanto estudante aqui no técnico? As principais relações que tirei, a altura em que vivi nos meus tempos de estudante é muito diferente do período atual e é difícil de imaginar para vocês. Portugal na altura era uma ditadura. E quando há um grande ditador, há o ditador de cima, do meio, de baixo e todos por aí afora. Porque todo o sistema está feito assim. Por exemplo, na altura, para um funcionário se queixar do chefe, tinha que mandar a queixa através do chefe. Portanto, dá-lhes a ideia. Portanto, e a outra conclusão que eu tirei é que a ditadura é a melhor proteção da incompetência. Porque não se pode apontar o que está errado, não se pode fazer nada e, portanto, às vezes havia situações em Portugal que eu chamava um bocadinho as inversões locais do campo magnético. Quer dizer, o resto do mundo era assim, mas quando chegava ali era tudo ao contrário. E portanto, era um bocadinho com a certos sítios que eram como um pântano, uma água parada. Aquilo não passava por lá nada, não entrava nada, nem saía nada. Vivia ali naquele pequeno rumo. E havia situações, eu referi aquele professor que tive no liceu que era doutorado, quando a maior parte dos professores da universidade não eram. Pronto. A certa altura, eu escrevi uns artigos para a revista da Marinha. Eles publicaram primeiro uns artigos. Depois pediram-me uns livros. E depois o senhor, que era o diretor da revista, veio publicar um artigo com base no que eu tinha dado. Outra vez, foi uma outra revista, que é a revista militar, apresentei um artigo e eles disseram, nem olharam para o artigo, nós é que sabemos disso. Eles sabiam menos que eu. E, portanto, a conclusão que eu tirei disto tudo foi, eu vou querer ter uma formação que seja válida em qualquer parte do mundo. Não quero estar à mercê destas situações locais. Aliás, aquilo que me levou a ir para o lado científico e técnico e não para o humanístico foi eu achar que tudo o que era letras, artes, direito, era muito vulnerável às políticas locais. E uma profissão técnica e científica era válida em qualquer parte do mundo. Foi essa a minha principal motivação. Portanto, eu fui sempre muito independente. E, portanto, as minhas escolhas foram sempre as que preservavam a minha independência. Chegou a frequentar a cadeira de aeronáutica? Já existia na sua altura? Não cheguei a frequentar, porque existiu um curso de aeronáutica que desapareceu no dia em que eu cheguei lá, digamos, que foi no ano anterior, e que era uma coisa dada pelo Coronel Passo Morgado, que mais tarde foi Brigadeiro Passo Morgado e mais tarde foi quem fundou o curso de Aeronáutica na Covilhã. E que era uma espécie de ramo da Engenharia Mecânica. E quando eu mais tarde propus o curso de Engenharia Espacial,
havia uma corrente que queria que a engenharia aeroespacial fosse um ramo da termodinâmica aplicada, que ia dar exatamente o mesmo resultado que tinha dado o outro curso 20 anos antes, não ia à parte nenhuma. E a minha posição foi exatamente a oposta. A engenharia aeroespacial não é engenharia mecânica, é um ramo independente da engenharia e tem um contributo igual da engenharia mecânica e eletrotécnica. Noutros países tem uma predominância da engenharia mecânica porque é uma herança histórica, por começou. Mas nós começamos tarde, ao menos podemos começar mais atualizados que os outros. E felizmente, do meu ponto de vista, ganhou. Mas houve de facto esse curso. Muito antes, houve um senhor que trabalhava em aeronáutica, que era o senhor Varela Cid, que se doutorou na Alemanha, em Göttingen, em 1940, mas que era um bocadinho insensato. E quando apareceu o Sputnik, a dar uns bipinhos à volta do mundo, ele teve insensatez de ir para o jornal dizer que aquilo não era verdade, que era uma propaganda russa, que aquilo eram umas estações de rádio à volta do globo que estavam a mandar os bips. É claro que ninguém naquela altura imaginou que a União Soviética tivesse aquela tecnologia. Mas até tinham, porque era à base de engenheiros alemães que eles provavelmente capturaram no fim da Segunda Guerra Mundial. Assim como houve o Werner von Braun. O Werner von Braun veio para o Ocidente com 20 engenheiros. Mas o sítio onde eles trabalhavam, que era Peenemünde, ficava na zona da Polónia e foi ocupada pela Rússia. Portanto, a maior parte dos engenheiros provavelmente foram para a Rússia e deram esse desenvolvimento. Essa história de ele vir para os jornais dizer que era impossível fez com que ele ficasse desacreditado, completamente desacreditado e ridicularizado. Foi ele mais tarde que arranjou a hipótese de eu ir para Munique fazer o curso de aeronáutica porque ele tinha contactos na Alemanha. Só que eu os apontei um bocadinho, decidi não ir porque decidi continuar o curso no técnico e continuar como professor Portela. Em 1969, como sabe, Neil Armstrong pôs o pé na Lua e o professor era estudante aqui no técnico. Lembra-se desse dia? Sim, lembro-me desse dia, tudo isso vem na televisão, mas não foi tomado como um acontecimento no técnico, foi tomado como um acontecimento para a sociedade em geral. Não no técnico, não havia assim um interesse em especial nisso. Já que me fala em interesse no técnico, quando se deu a queda da União Soviética, ficaram os aviões a mais da República Democrática Alemã, da Alemanha de Leste. E a certa altura até me ofereceram um avião, um MiG-21. Mas depois não aceitei a oferta, onde é que ia pôr o MiG-21 ali na Alameda do técnico. Mas pronto, foi um episódio curioso. E tem algum professor que o marcou durante a sua passagem como estudante Houve aqui no dois IST? professores que tiveram uma influência maior. Um foi o professor Falcão, porque era a única pessoa que dava indicação exclusiva. Era uma pessoa que tinha doutorado em Cambridge. As disciplinas dele eram muito bem dadas, com as folhas escritas por ele, portanto, provavelmente foram as melhores que eu tive, de facto. E a dedicação dele ao ensino e à investigação, sem benefício material, para mim foi um bom exemplo. A pessoa que ainda teve uma influência maior que ele foi o professor António Gouveia Portela, como disse. Era uma pessoa que tinha uma cultura excepcional, tinha uma grande capacidade profissional como engenheiro e ao mesmo tempo uma capacidade de investigação. Eu depois escrevi isso, outras pessoas também, no livro de homenagem a ele. Ele fazia uma coisa que é extremamente generosa. Ele escolhia os alunos mais interessados do curso e convidava a ir à casa dele à quinta-feira à noite. E então dizia, olha, aqui vamos para estudar uma coisa que tu gostas. Isto não é para ter as melhores notas, a prioridade é o teu estudo e o ensino, escolhes um livro e nós vamos discutindo esse livro. Ele tinha uma biblioteca excepcional, aí uns 3.000 volumes, mas o mais importante não eram os 3.000 volumes, é que estavam muito bem escolhidos. Ele tinha os melhores livros em cada tema. Eu, na altura, estava interessado em cálculo tensorial, escolhi o cálculo tensorial e ele arranjou um livro que eu nunca tinha visto e que era melhor que todos que eu tinha lido. Pronto. E, portanto, ele dava esse acompanhamento. E, portanto, ele foi de longe a pessoa que teve mais influência. Era também uma pessoa extremamente aberta. Ele uma vez dizia logo ao princípio, o meu dia mais feliz da minha vida foi quando tu fores capaz de fazer o que eu não sou. E era verdade. Isto que ele disse era verdade.
Isso se calhar significava que a tarefa dele tinha sido atingida. Quer dizer, era ao contrário da mentalidade da época. A mentalidade da época era que o professor arranjava uns assistentes e ficava ali com uns acólitos para o resto da vida. A atitude dele era o inverso disso. Ele tinha uma pessoa que achava que era promissora, ele dava-lhe um assunto e ele a seguir largava o assunto para dar aos outros. Ele fez uma verdadeira revolução na engenharia mecânica. Vocês não têm noção porque não têm desse tempo. A engenharia mecânica, até essa altura, era um conjunto de sementas. E a maior parte daquele ensino era descritivo. Era dizer um motor faz assim, para se fazer informação mecânica é assim. Eu cheguei a ter professores que faziam perguntas erradas e me puseram errado para eu dar a resposta certa. Havia as coisas mais abstrusas. Ele foi a primeira pessoa que apresentou a engenharia mecânica com base científica. Ele veio para professor de máquinas alternativas. Só que as máquinas alternativas dele tinham tudo. Tinham mecânica, tinham cálculo tensorial, tinham investigação operacional, tinham controle. E, portanto, ele foi o primeiro a dar uma base científica à engenharia mecânica. Ele trabalhou com o professor Delgado Domingos depois. Ele abandonou a termodinâmica aplicada para ele. De certo modo, legou-me a mecânica aplicada. Depois foi para a automação que atribuiu a outras pessoas. Ele próprio, ao longo da carreira, foi sempre mudando de assunto, à medida que formava outras pessoas que tomavam conta desse assunto. E, portanto, ele teve uma influência tremenda no departamento de engenharia mecânica. Por outro lado, era uma pessoa que não gostava nada de exibições, que não aceitava homenagens e que ele mesmo dizia: eu não quero brilhar com a luz refletida dos outros. E, portanto, era um exemplo de grande cultura e de grande integridade.